Boa noite, queridos amigos e irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos reunidos nesta noite para juntos meditarmos na palavra do Senhor, aprendermos mais uma porção da mesma e, em consequência disso, colocarmos em prática o aprendizado, a fim de que ela possa nos moldar o caráter, fazer com que a vontade de Deus se efetive em nossa vida, para que a nossa caminhada possa ser uma caminhada abençoada e abençoadora. A nossa oração, como de costume, é que Deus possa abrir e clarear a nossa mente, de tal forma que possamos entender aquilo que o Espírito dele quer nos ensinar nessa noite, e entendendo, nós possamos aplicar isso ao nosso caminhar diário, à nossa vida diária, para que possamos assim vivermos em conformidade com a sua boa vontade. Deus possa assim nos abençoar. Nós temos uma fala de um determinado comediante em nosso país. Faz tempo que eu não ouço, que é a programação que de vez em quando passava, não passa mais na TV, mas ele costumava dizer que saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, né? E ele era o representante de uma geração que foi chamada como a geração saúde, onde as pessoas tinham uma grande preocupação com a saúde física, em aplicar e praticar exercícios físicos para que a saúde física pudesse ser assim melhorada. Mas a grande verdade é que, muito embora nos esforcemos bastante, às vezes, nem tanto, vivemos em uma sociedade onde ninguém, por mais forte e atlético que possa ser, possui saúde física plena. Ninguém. Nem o médico e nem o paciente. Ainda que existam pessoas que pareçam um poço de saúde, até quando vão a uma consulta médica, os médicos os elogiam, né? São elogiados, mas a grande maioria não vive assim. A maioria vive uma saúde precária, com deficiência física, porque a grande maioria tem, de alguma forma, algum tipo de anomalia em seu corpo físico. Sejam essas anomalias hereditárias ou adquiridas pelo nosso próprio comportamento, né? Pela nossa forma de viver. Com essas nós precisamos aprender a conviver dia a dia, hora a hora, né? Ora com uma boa medicação, ora com algumas mudanças de práticas ou hábitos, mas a verdade é que todos nós temos alguns problemas físicos e emocionais com os quais nós vamos precisar aprender a conviver, porque eles fazem parte da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas decisões e assim sucessivamente. Interessante é que os profissionais da saúde dizem quase que de forma uníssona, de uma voz só, né, que a nossa saúde física, quase que de um modo geral, começa com uma alimentação saudável, com uma dose diária e constante, né, habitual, de alimentos que vão nos ajudar física e emocionalmente, para que possamos caminharmos assim, tendo uma melhoria contínua da nossa saúde. É óbvio que com o passar dos dias, com a chegada da idade, a gente tende, né, a ter um pouco mais de enfermidades e anomalias no nosso corpo. Mas os médicos dizem que quando nós temos uma alimentação saudável, uma boa alimentação, até a nossa velhice pode ser melhorada, porque enfrentamos menos adversidades do que aquelas pessoas que têm uma alimentação ruim, degradante, as alimentações chamadas de fast food, né, as comidas rápidas, enlatadas dos nossos dias. De acordo com os profissionais de saúde, são esses alimentos ingeridos que auxiliarão com suas respectivas composições nosso equilíbrio físico, nosso equilíbrio emocional e até mesmo nosso equilíbrio mental. Então, os médicos falam da importância de termos uma alimentação saudável, para que o nosso organismo possa reagir de forma a ser melhorada físico e emocionalmente. Pois bem,
Ainda que a nossa saúde física seja muito importante, temos que enxergar e entender que a nossa prioridade como seres humanos deve ser também a nossa saúde espiritual, pois, por melhor que seja a nossa saúde física, a morte física ela é certa. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, nós vamos morrer. Quer tenhamos uma boa saúde ou uma saúde precária, mais cedo ou mais tarde a morte física vai nos abater, vai nos encontrar, porque diz os especialistas que a morte é a única certeza da qual nós temos nessa nossa existência. Porque estamos em uma vida que é finita, ela é de passageira, nós somos de passagem, né? Inclusive já falei aqui que a vida ela é passageira, ela é curta, ela é única, por isso nós devemos valorizá-la. Mas nós caminhamos, depois dessa nossa vida física aqui, desse nosso tempo vivido aqui no planeta em família, para um tempo que nós chamamos de eternidade. E o simples fato da eternidade ser chamada de eternidade nos dá conta de que nós devemos nos prepararmos mais para ela do que para uma vida que é finita, para uma vida que é passageira. E, por incrível que pareça, né, o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem e que é a vida eterna, o médico dos médicos, ele nos garante que a saúde espiritual, a nossa saúde espiritual também começa por uma boa alimentação. E é sobre isso que eu quero pensar nessa noite. Uma alimentação saudável, uma alimentação que nos leve a termos uma saúde espiritual invejável, uma saúde espiritual que alegre o coração do nosso Deus, nosso Pai, que nos ama e que quer que nós vivamos da melhor forma possível. E para pensarmos um pouco nesse tema, né, uma alimentação saudável, eu gostaria de ler o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de número 45, que nos fala assim: um homem bom, do seu bom coração produz boas obras, e um homem mau, da sua maldade produz más obras, porque a sua boca fala do que cheio está o seu coração. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia que estás nos dando, esse início de noite que o Senhor nos está concedendo, e por um dia de trabalho que o Senhor nos concedeu. Mas nesse momento específico queremos te agradecer pela sua palavra lida. Ajuda-nos na sua interpretação, para que possamos entender o que o Senhor quer nos falar essa noite, e entendendo, aplicar as suas verdades ao nosso viver diário, para que possamos, ó Deus, com uma alimentação adequada, saudável, equilibrada, produzirmos frutos dignos do seu reino, dignos de uma reputação de filhos do Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nos parece que assim como o nosso corpo físico necessita de uma boa, saudável e equilibrada alimentação para que sua imunidade sempre esteja em alta, nossa alma e espírito, a parte integrante do nosso ser interior, do nosso ser imaterial, porque o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, e essas duas partes que nos formam, que nos integram, que nos completam, também precisam desse mesmo tipo de alimentação, uma alimentação espiritual que seja saudável, equilibrada, uma alimentação que nos leve a termos capacidade de termos a nossa imunidade espiritual enaltecida, em alta, para não desfalecermos em nossa fé, nas demandas, nas adversidades da vida da qual nós estamos vivendo, porque a vida cristã ela é demarcada por momentos e situações adversas, complexas, complicadas, difíceis, que nós só conseguimos nos mantermos espiritualmente de pé se
tivermos com o nosso ser interior equilibrado, em alta, com a sua imunidade espiritual. Nas Escrituras, inclusive no texto que lemos, né, o centro emocional do homem é o coração. E esse é quem recebe toda a alimentação que ingerimos de forma espiritual, boa ou ruim. E é por isso que o Senhor Jesus disse que essa alimentação ela é fundamental para nós, muito mais importante do que a alimentação física, porque a alimentação física a gente expele através do nosso intestino e a alimentação espiritual a gente expele nos outros. A gente fomenta situações adversas contra nós mesmos e contra os outros através de obras que são ruins, malignas, obras péssimas, falas péssimas, comportamento péssimo, fruto de uma alimentação ruim. Por isso Jesus diz que é muito mais importante para o reino de Deus aquilo que sai do homem do que aquilo que entra no homem. Porque o que entra de forma física, o corpo vai embora. Mas o que entra de forma espiritual, entra no nosso coração, contamina o nosso coração e nos leva a termos atitudes, pensamentos e muitas vezes falas e procedimentos incompatíveis com pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, como homens e mulheres que se dizem cristãos. Nossa boca apenas demonstra, fala daquilo que preenche o nosso ser interior, o nosso coração, entregando assim o tipo de alimentação que temos ingerido em nossa caminhada diária. Ou seja, quando nós falamos de alguma coisa que não presta, o nosso coração está cheio disso. E é Jesus que está nos falando isso. Que o nosso coração ele está contaminado e essa contaminação nos leva a produzirmos com a nossa vida os frutos maléficos, os frutos malignos, os frutos indesejados de Deus na nossa vida, em nossa caminhada, em nossos relacionamentos interpessoais. Assim como a vida física é cheia de enfermidades, a vida espiritual, que deve possuir prioridade para o cristão, não é diferente, né? É cheia de provações, é cheia de adversidades, e quando essas chegam, nós precisamos estarmos cheios de uma alimentação adequada, saudável, para que nós as possamos vencer, nos manter de pé e continuar a caminhada, para que possamos assim estarmos prontos para novas investidas do inimigo, de pé, para o vencermos e consequentemente darmos frutos saudáveis, frutos agradáveis, frutos que glorifiquem ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai que nos chamou das trevas para a sua tão maravilhosa luz, a fim de que nós dessemos exemplo, testemunho de vida transformada, de vida governada pela sua viva e inspirada palavra. Esse alimento saudável, equilibrado, de que tanto o nosso ser interior necessita, se encontra disponibilizado graciosamente na palavra de Deus. Ela é mel, ela é água, ela é pão, ela é alimento saudável, leite para os imaturos, para os novos convertidos, carne para aqueles que já estão em uma fase mais avançada da vida cristã, pão que sustenta, que alimenta, água que sacia. E toda essa alimentação está disponibilizada, volto a dizer, de forma graciosa, para todo aquele que, de alguma forma, queira passar por esta dieta alimentar, espiritual, saudável, equilibrada e abençoada por Deus para os seus filhos. Essa palavra de Deus é fonte inesgotável de tudo o que nós precisamos para estarmos firmes, fortes e prontos para as nossas batalhas diárias.
E elas estão aí à nossa espreita todos os dias. Quando você acorda pela manhã e começa um novo dia, o inimigo já está acordado, esperando você com tentações, com insinuações, com provações, com adversidades, que você vai precisar vencer, e para que isso aconteça, você precisará estar firme, forte, alicerçado na palavra de Deus, para que as respostas da sua mente, do seu coração e da sua boca possam produzir a vitória que nós necessitamos para continuarmos a nossa caminhada cristã dia após dia. Aquilo que nós comemos reflete em nosso comportamento social. No campo da espiritualidade, de forma clara e cristalina, se nós espiritualmente estamos cheios, nós temos um comportamento de homens e de mulheres invejáveis. Somos capazes de responder à altura, de forma espiritual, a todos aqueles que solicitam, através das demais demandas da vida, a razão pela qual nós temos a esperança que temos na graça de Deus e de vivermos como vivemos, porque temos bagagem para isso. Mas quando estamos vazios das coisas espirituais, a nossa resposta é demarcada por uma carnalidade que é, muitas vezes, vergonhosa na boca, na vida, no linguajar e no testemunho de um cristão, de uma pessoa que se diz cristã, de uma pessoa que se diz nova convertida, de uma pessoa que se diz nova nascida em Cristo. Mas é possível, basta não se alimentar direito. Fraqueza, desânimo, raquitismo, né? E doenças desse tipo são alguns sintomas de uma pessoa malnutrida ou nutrida inadequadamente, onde o desenvolvimento, o crescimento não é saudável. O mesmo se observa também no âmbito da nossa questão espiritual, em nossa espiritualidade, onde as obras da carne enfraquecem o fruto do Espírito Santo em nós. O fruto do Espírito Santo são as características da pessoa de Cristo. A palavra característica vem da palavra caráter. E as características da vida cristã nada mais e nada menos de a fomentação do caráter de Cristo em nossa vida. Ou seja, a formatação de Jesus em nós. Nossas respostas são dadas como Jesus as daria, porque nós estamos cheios do seu caráter. Nós estamos cheios da sua vontade. Nós estamos cheios da sua palavra, que nos orienta, que nos guia, para que as nossas decisões sejam as mais espirituais possíveis, contrariando assim a nossa carnalidade, a nossa carne e a nossa natureza caída, herdada de Adão. Mas quando nós aceitamos Cristo como Salvador, essa velha natureza precisa morrer. E interessante que a palavra de Deus diz que a única forma que nós temos de eliminar, de matar a velha natureza, é por inanição. É por você deixar de alimentá-la. Ou seja, nós deixamos de alimentar a nossa carne quando nós alimentamos o nosso espírito. A alimentação espiritual automaticamente elimina os nossos desejos carnais. Por isso que é importantíssimo estarmos nos alimentando todos os dias de uma alimentação saudável, equilibrada, abençoada, para que o nosso espiritual possa estar forte e firme, a fim de vencer o nosso primeiro e maior inimigo, que é a nossa própria velha natureza, vencermos a nós mesmos, homens e mulheres caídos em Adão. No texto que lemos, os frutos citados, sejam os frutos bons ou os frutos ruins, né, são uma denotação ou do caráter de Cristo gerado em nós ou não. Jesus não está falando aqui de algo que nós fazemos para os outros, mas algo que nós fazemos em nós que efetivamente gera em nosso comportamento atitudes para com os outros. Boas obras aqui, ou obras boas, ou obras ruins, não são as benfeitorias que nós fazemos para os outros, mas as coisas que nós permitimos que Deus faça nos outros,
através de nós, através do nosso proceder, através do nosso comportamento salutar, saudável, comportamento esse que é demarcado pela vida de Cristo vivida em nós. São as características da nossa nova vida em Cristo, a demonstração prática de uma vida equilibrada pela graça de Deus que preenche o nosso coração a partir do momento que nos alimentamos da inspirada e suficiente palavra de Deus para nos orientar nos momentos adversos da vida, de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos responder às demandas que o inimigo vai trazer à tona em nossa caminhada diária. E isso é possível quando permitimos que a palavra de Deus, com seus princípios e valores, inunde, preencha os nossos corações, através de uma leitura diária, sistemática, aplicando em nosso viver, em nosso caminhar, em nosso proceder, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós passamos a aplicar com entendimento da palavra de Deus em nossa vida diária. É preciso, assim como nós nos alimentamos diariamente de forma física, espiritualmente também, nós precisamos de um alimentar constante, diário, para que todos os dias a palavra de Deus possa se estar guiando, orientando a nossa mente, o nosso coração, para que os nossos pensamentos, emoções, reflitam em ações governadas pela palavra de Deus, que vão refletir o caráter de Jesus em nós e através de nós. Quando a palavra de Deus faz parte do nosso cardápio diário, as circunstâncias diversas e adversas da vida não nos impedirão de produzirmos os frutos que glorifiquem ao nosso Deus. Não ofuscarão o caráter de Cristo em nós, muito pelo contrário, esses momentos de adversidades não ofuscarão, muito pelo contrário, colocarão em relevância, em evidência o tipo de pessoas que somos, o tipo de pessoas que demonstra na prática o caráter de Cristo. Porque quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais situações diversas nós vamos passar. Só que mais fortes espirituais nós estaremos para vencermos e vencendo glorificar ao Senhor. Ou seja, quanto mais fortes nós estivermos, mais em evidência nós vamos estar na sociedade como homens e mulheres que glorificam e glorificarão ao Senhor que nos alistou para a batalha e que permite que o inimigo nos prove, porque ele sabe que nós somos capazes de vencer, porque ele tem disponibilizado para nós todos os dias uma alimentação equilibrada, saudável, para que possamos vencermos e vencendo nos tornarmos cada vez mais fortes, mais maduros na sua pessoa, para que ele nos use para a sua honra e glória, a fim de darmos testemunho de vida transformada a tantos quantos se aproximarem de nós em nossa caminhada de vida todos os dias. Se estamos enraizados na palavra de Deus, junto aos ribeiros da água viva, que é Jesus, alimentados pela seiva abundante da sua palavra, podemos estar acamados, podemos passarmos por momentos de tristeza, podemos passarmos por momentos de insegurança, podemos passar por momentos de perseguição, podemos passar por momentos de abandono, podemos passar por momentos de injustiça, mas ainda assim poderemos produzir bons frutos, frutos que glorifiquem ao Senhor. Tiraremos boas obras, boas coisas, bons frutos do nosso rico tesouro, que é o nosso coração, porque o mesmo está cheio da rica, preciosa e abundante palavra do Senhor. Esse tesouro que temos em nosso coração vai redundar em uma vida contagiante, com palavras vindas de Deus, com palavras que curam, com palavras que abençoam, que nós vamos tirar de dentro do nosso coração
daquilo do qual o nosso coração está cheio, de acordo com a própria palavra do Senhor Jesus Cristo, daquilo que nele está acumulado, pois é a presença de Deus, através da sua palavra em nós, que faz toda a diferença em nossa ação, em nossas atitudes, em nosso comportamento, em nosso palavreado. É Ele que faz a diferença. Caso contrário, nós somos pessoas como qualquer outra, como os demais. Mas para isso não basta ter uma ou mais exemplares da palavra de Deus em casa. Não basta. Pastor, eu tenho 50 Bíblias em casa. Você vai até formar uma biblioteca. De quantas Bíblias você puder ter, quantas Bíblias você quiser ter. Você não pode ter. Eu mesmo tenho várias Bíblias em várias versões, Bíblias de estudos, e todas as vezes que vou preparar um estudo, uma linguagem completa a outra. Uma visão de um escritor, né, de um estudioso, mestre que escreveu e comentou o texto da palavra de Deus, vão completando naquilo que a gente tem em nosso coração, com o objetivo de passar com a palavra do Senhor para os nossos ouvintes, vão nos abençoando, vão nos ajudando, de forma que nós completamos aquilo que Deus quer falar no nosso coração. Então, ter várias Bíblias em casa é importante, mas não é o mais importante, certo? Também não basta conhecer a palavra de Deus. Gente, tem muita gente que cita a Bíblia de cor e salteado, conhece versos da Bíblia, você vai citar para ele um verso bíblico, ele responde de forma de cor. Ele conhece a palavra de Deus, sabe que a palavra de Deus é abundante, sabe que a palavra de Deus é preciosa, sabe que ela é viva. E não sei se você sabia disso, mas a pessoa que mais conhece a Bíblia depois de Deus é o diabo. Então, conhecer a Bíblia por conhecer, reconhecer que ela é a palavra de Deus, não resolve também o problema. Ter a Bíblia, reconhecer que ela é a palavra de Deus, não quer dizer nada, certo? Também, admirar a palavra de Deus não quer dizer nada. Eu amo a Bíblia, eu admiro a palavra de Deus, eu tenho uma visão extraordinária da Bíblia, né? Eu gosto tanto da Bíblia, eu gosto tanto da palavra de Deus, mas não adianta nada também. Como aquela pessoa que dizia que eu amo tanto a Bíblia, que toda noite antes de dormir eu pego a minha Bíblia e dou um beijo nela e vou dormir. Ué, não resolve nada. Eu mesmo que o médico receitar para você um medicamento, você ir na farmácia comprar um preço caro, e toda noite, antes de dormir, ao invés de você tomar o remédio, você dá um beijo e vai dormir. Resolve o seu problema? Não. Amar a Bíblia, admirar a Bíblia, demonstrar apreço pela palavra de Deus, não resolve o problema. Nem tampouco abri-la em um determinado texto, em um determinado trecho, em uma determinada palavra que se diz abençoadora. A Bíblia não é amuleto. Se for esse o pensamento seu, é melhor você pegar a Bíblia para fazer qualquer outra coisa, mas como amuleto não resolve o problema. Não deixar a Bíblia no Salmo 23, Salmo 91, ou qualquer outro salmo que tenha qualquer promessa extraordinária de Deus para a sua vida. A Bíblia aberta em qualquer lugar da sua casa só serve para acumular pó. Só. É preciso ter o hábito de ler, primeiro, ler a palavra do Senhor. Hábito. Assim como nós temos hábito de levantarmos, tomarmos um café, na hora do almoço almoçarmos, na hora da janta jantarmos, aqueles que têm o hábito de à tarde tomar um café gostoso, à noitinha antes de dormir tomar um copo de leite com pão, uma bolachinha, é hábito. Ler a Bíblia também precisa ser um hábito. Não é ler a Bíblia toda, um capítulo todo, mas ler um trecho da Bíblia, e se possível logo cedo. E por isso, aqui nós temos disponibilizado, temos dito isso já várias vezes, temos disponibilizado entre os nossos irmãos e entre várias pessoas que são nossos amigos e irmãos em Cristo, uma pequena reflexão diária,
para você ler em casa, sozinho ou com a sua família, e depois dessa leitura fazer uma oração e pedir a Deus que te dê a direção para aquele dia. Quando nós assim o fazemos, a palavra de Deus vai nos dar a direção quando nós vamos tomar algumas decisões, muitas vezes, que nós precisamos tomar, não sabemos, mas a Bíblia vai nos clarear a mente, e a oração vai nos dar condições de entendermos qual é a boa vontade de Deus para tomarmos as decisões corretas. Ler a Bíblia é imprescindível, assim como imprescindível é nos alimentarmos fisicamente. Só que ler também não basta. É preciso que nós entendamos aquilo que nós lemos. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Gente, quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos pensar uma coisa. Ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de alguém, e se alguém quer falar com você, para que você possa entender o que ele quer falar com você, é necessário que você se disponibilize para entender, para ouvir, entender o que ele tem para te falar. Portanto, quando você vai ler a Bíblia, em seu coração, em sua mente, você precisa ter a conectividade com Deus, de perguntar a Ele: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer que eu entenda e pratique, e aplique. Porque Deus também não vai ter obrigação nenhuma de ensinar, de fazer você entender nada, que Ele sabe que você não vai aplicar. Gente, Deus não trabalha com as coisas que são à toa. Deus não faz nada à toa. Nós precisamos querer entender a palavra de Deus para aplicá-la. Aí Deus é a pessoa mais interessada em fazê-la conhecida de nós, para que nós possamos glorificá-lo através de um viver saudável, através de um viver que glorifica o nome dele. É Ele o mais interessado. Nós somos os filhos dele, e por isso Ele quer que nós vivamos de tal forma que o nome dele seja glorificado, através das nossas ações, através das nossas práticas, através do nosso palavreado. Então, se nós temos esse compromisso de uma vida que glorifica Ele, Ele vai sim nos fazer entender. É Ele quem vai conduzir a nossa mente e o nosso coração para que possamos entender o que Ele quer nos falar com aquele texto que nós estamos lendo, a fim de aplicar aquilo ao nosso viver diário. Ler, entender, meditar. O meditar é você. Depois que você entendeu, depois que você leu, e Deus explicou no seu coração o que é que Ele está dizendo para você, você vai começar com a sua mente a pesquisar, a meditar, a analisar em quais situações da vida você vai aplicar aquele aprendizado nos momentos certos, na hora certa, de forma a que aquela palavra de Deus, entendida pelo seu coração, faça jus àquilo que você entendeu. Você vai ficar com a sua mente alerta para perceber qual é o momento exato que você vai utilizar aquele entendimento que Deus te deu da palavra dele para o momento exato. A sua mente vai ficar condicionada, meditando à espreita das oportunidades para que você possa aplicar a palavra de Deus à sua vida prática. E essa é a última questão, né, da nossa alimentação saudável, justamente a aplicação da palavra de Deus em nosso caminhar. Ler, entender, meditar e aplicar. Esses 4 passos precisam fazer parte da nossa alimentação diária constante. Todos os dias nós precisamos que esse cardápio espiritual faça parte da nossa vida. Para permitirmos que Deus nos abençoe, de forma que o nosso coração cheio dos tesouros do céu, das coisas que vêm de Deus, possa ser tirado, trazido para fora, para que a nossa vida glorifique ao nosso Deus com as nossas ações, com as nossas palavras, gerando assim os frutos admiráveis de um cristão comprometido com Deus, com a sua palavra e com uma espiritualidade saudável. Um cristão saudável, um cristão que trafega em sociedade, no meio das pessoas, em qualquer ambiente, e o seu testemunho é saudável, é salutar. Ele não vive fugindo das pessoas, ele não vive se escondendo das pessoas, ele não vive com medo das pessoas,
Também ele não vive se separando por ser melhor do que ninguém. Ele está junto de todas as pessoas, ao mesmo tempo que ele se encontra completamente separado delas, por uma vida que é compatível com uma vida cristã, com atitudes saudáveis, com palavras que são comprometidas com o céu, com um comportamento que é invejável, pessoas admiráveis em qualquer comportamento, em qualquer situação. Por quê? Porque ele tem um compromisso diário de ter uma alimentação saudável. Essa alimentação o leva a ler, a entender, a meditar e a aplicar o ensino saudável da palavra de Deus, sua alimentação diária, em sua vida prática, para que o seu Pai, o Deus dos céus, possa ser glorificado através de nós e, em consequência disso, Ele nos abençoa mais, e nos abençoa mais, e nos abençoa ainda mais. Quanto mais fruto nós produzimos, mais Ele nos poda, mais Ele nos limpa, mais Ele nos abençoa para produzirmos mais e muito mais, para a glória dEle. Aliás, como eu preguei domingo passado, o cristão foi criado para a grandeza. E a grandeza na vida do cristão, do ser humano cristão, resgatado pela graça de Deus, é viver para a glória de Deus. Para glorificá-lo com as suas ações, com as suas palavras, com o seu comportamento, com os seus relacionamentos, em sua casa, em seu trabalho, na escola onde estuda, no mercado onde faz compra, com os seus credores, com os seus devedores, com os seus amigos, com os seus inimigos, com os seus irmãos, e assim por diante. É isso que Deus espera de nós. Menos que isso é vivermos de forma a estarmos na média. Deus quer que nós vivamos acima da média. Deus quer que nós vivamos para a sua honra e glória. E para que isso aconteça, Ele disponibiliza para todo filho seu uma dieta, um cardápio abençoado, saudável, na sua inspirada, santa e infalível palavra. Por isso, todos os dias, nós que temos a liberdade de termos a Bíblia em nossa casa, e muitas vezes, muitos exemplares delas, precisamos aprendermos a valorizar isso. Porque existem países aí onde a palavra de Deus não pode entrar. Principalmente nós cristãos, nós precisamos aprender a valorizar todo esse alimento que Deus nos dá, para que possamos viver uma vida de forma a que glorifique ao Senhor, enquanto nós temos liberdade, e assim fazê-lo para a sua honra e para a sua glória. E você, meu amigo, que você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Nascer de novo é nascer de Cristo, é nascer de Deus. Nós nascemos a primeira vez da vontade dos nossos pais, mas agora nós precisamos nascer da vontade de Deus. E nascer da vontade de Deus é entregar a nossa vida nas mãos de Deus, permitindo que Ele gere em nós o caráter de Jesus Cristo em nossa vida. Para que isso aconteça, primeiro, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador perdido. E depois aceitar o perdão oferecido por Deus através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador. E daí por diante permitir que a palavra dele guie, oriente, conduza os meus passos em direção a todos os dias. Está evidenciando essa nova vida que eu alcancei através da graça de Deus, ao aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Isso está disponibilizado para todos, porque a necessidade é de todos. O apóstolo Paulo diz que todos nós pecamos, e todos nós separados estamos, sem Jesus, da glória de Deus. Mas com Jesus, para aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Ele diz na carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 8. Então, aceite Jesus, tenha Jesus como seu Salvador e Senhor, e permita que a palavra dele conduza os seus passos. Que Deus possa assim nos abençoar, nos dar um restante de noite abençoado na sua presença. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, lida e explicada está a sua viva e inspirada palavra. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor possa continuar nos falando, nos orientando, nos conduzindo e dirigindo, de tal forma que em todo o nosso viver
em nossa caminhada diária, que nós possamos efetivar através da nossa boca, através do nosso testemunho, quer seja falado ou vivido, a boa vida, os bons frutos de uma vida vivida na sua presença, de uma boa alimentação saudável e equilibrada, dirigida e governada pela sua santa e inspirada palavra. Ajuda-nos para que possamos, ó Deus, aplicarmos esse aprendizado à nossa vida, para que possamos assim vivermos para a sua honra e para a sua glória. Toma, querido Pai, os meus ouvintes nessa noite, aqueles que já são meus irmãos em Cristo e aqueles que ainda precisam aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Que todos possam entender essa real necessidade e, entendendo onde quer que se encontrem, possam assim fazê-lo e fazendo buscar na sua palavra a direção para esse novo e reto caminho que encontraram no Senhor Jesus Cristo. Toma, querido Pai, nas suas mãos os nossos queridos que se encontram enfermos. De forma especial e excepcional, te agradecemos pela vida do Dito que estivemos visitando hoje. Que o Senhor possa continuar a abençoá-lo, ó Deus. Que a sua recuperação possa ser completa, gradativa, constante, para a glória do Senhor, para a alegria da sua família. Abençoe João Lucas no seu tratamento, nossa irmã Iracema na sua recuperação, e tantos outros, ó Deus, que se encontram enfermos, que nós não conhecemos, vítimas do Covid e de qualquer outra enfermidade. Que o Senhor possa estar abençoando, Deus. Aqueles que se encontram com o coração enlutado, que a sua graça maravilhosa possa ser com cada um. Abençoe o nosso município, na sua condução, na pessoa do nosso prefeito municipal, juntamente com toda a sua secretaria, bem como os nossos vereadores aqui do nosso município. Que todos possam, do Senhor, receber a direção para tomarem, ó Deus, as decisões necessárias para que o nosso município seja administrado da melhor forma possível. Abençoa-os, ó Deus, com saúde física, emocional e com discernimento espiritual, para que assim possa tomar as melhores decisões. Dá-nos, ó Deus, o restante de noite abençoado na sua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Renovamos o convite para que você possa participar conosco também nos nossos cultos dominicais, às 19 horas, ao vivo, se assim você o quiser, no nosso canal no Facebook, e participando, que você possa dar o seu joinha, participar conosco. Não for possível, você pode assistir posteriormente, quantas vezes você quiser, através do nosso canal no YouTube, Igreja Batista Graciense, deixando também o seu joinha, compartilhando com quem você quiser, para que nós possamos assim alcançar e abençoar vidas. Quero crer que esse é o objetivo de todos aqueles que, através desse importante canal de comunicação, que é o celular, que é o YouTube, que é o Facebook, tem de fazer com que a palavra do Senhor alcance o maior número de pessoas possíveis. E esse é o nosso objetivo também, e nós queremos que você conosco também esteja integrado nessa condição. Então, se você puder, compartilhe com pelo menos mais uma pessoa, se foi bom para você, se foi bênção para você, aquilo que você tem ouvido neste canal. Que Deus assim nos abençoe. Boa noite.